Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar continuidade àquela apresentação que o doutor Silvio fez na semana passada. Nós vamos discutir casos que são mais ou menos incomuns, né, no Holter. Alguns podem ser até comuns, mas são, e alguns até curiosidades, tá? Mas são situações que vão aparecer na vida de vocês e que a gente precisa estar alerta para isso. Uma das questões que eu valorizo muito na análise do Holter é a interpretação correta dos gráficos, tá? Se nós não soubermos interpretar os gráficos, e se nós não valorizarmos a informação do gráfico, nós vamos fazer uma interpretação incompleta. E o primeiro dos gráficos é o gráfico da frequência cardíaca. E eu selecionei aqui dois gráficos com dois casos curtos, tá? Para a gente entender o tipo de informação que esses gráficos podem fornecer, tá? Então, vamos lá. O primeiro gráfico, ele já vem acompanhado de uma questão logo em seguida, tá? Vejam bem, esse é o gráfico da frequência cardíaca, né? E o que nós encontramos nesse gráfico? Uma frequência cardíaca elevada, né, em torno de 120 batimentos por minuto, né, com algumas quedas súbitas. E isso é constante durante toda a gravação. Veja, num paciente de 49 anos e com um quadro clínico de insuficiência cardíaca, tá? Pensem bem e vejam as questões que nós podemos fazer em cima desse gráfico, e ele pode, de fato, dar algumas respostas. Então, essas são as questões que nós podemos fazer. E volto para o gráfico, né? Vejam mais um pouco, e o doutor Francisco vai colocar essas questões em forma de perguntas para que a gente possa discutir cada uma das possibilidades. Então, 30 segundos, fiquem à vontade para começar a fazer já a sua opção. Cadê para votar? Já coloquei aí. Eu não tô vendo. Ah, agora sim. Mas cadê as letras? Como que é a escola? Tá diferente. Desapareceu para mim. Pulem um Tá lado. todo mundo... Qual é o diagnóstico? Eu não tô vendo. Calma. Vamos tentar aqui. Pronto. Isso, tá aí, pronto. Ok. Vamos esperar aqui, só tem 3 por enquanto que votaram. Pode se animar. 4. É anônimo, tá? A gente não sabe quem é. A gente só sabe quantos votaram, só para ficarem tranquilos. Senão acha que vai ter caça às bruxas, César, mas não tem não. Pois é. 32% votaram. Estão precisando de metade aí. Pronto, agora o povo já se animou. Acho que já podemos fechar, né? Os últimos aí. Ok, eu acho que pode fechar, Francisco. Então tá bom, vou fechar agora, 50 segundos. Pronto, essa é a resposta. Ok. Vamos, então, comentar essas respostas, né? Vejam, o gráfico da frequência cardíaca tem pouca variação, a não ser essas quedas súbitas, o resto ele mantém elevado, né, o tempo inteiro. E a outra coisa, ele não tem padrão circadiano.
é uma frequência mais ou menos constante a gravação inteira. Tá? Então, não pode ser fibrilação atrial, também não pode ser uma taquicardia sinusal inapropriada. Tá? O que nós ficaríamos aqui para discutir seria uma taquicardia atrial paroxística, mas como ela se reinicia quase todas as vezes, ela muda, né, de nome, ela passa a ser uma taquicardia atrial incessante, porque o tempo quase inteiro, mais de 50% do tempo da gravação, ela estaria em taquicardia. A outra possibilidade seria um flutter atrial com condução 2:1. Um flutter atrial sem drogas, a frequência cardíaca média é em torno de 150 batimentos por minuto, não em torno de 130 batimentos por minuto. Então, a resposta certa seria uma taquicardia atrial incessante. Tá? Bom, vamos fechar aqui, Francisco. 10% só, então, que fizeram aqui, tá? Só para saber. Então, os top share results, pronto. Fechamos aqui. Tá. Então, nós temos aqui as respostas, podemos fechar, né? Sim. Nós temos aqui as respostas e a resposta correta seria um ataque cardíaco atrial incessante. Então, vamos ver o traçado e vocês vão entender. Só que eu não estou conseguindo passar isso aqui. Está aqui. Esse é uma tira do traçado, né? Uma taquicardia, a onda P quase no meio do ciclo, né? Mas o intervalo RP é menor que o intervalo PR, isso é interessante, com RP longo. Tá? E as várias interrupções que nós vemos lá, né? A maioria das vezes a interrupção é por uma extrasístole ventricular, né? E o retorno da taquicardia se fazendo, às vezes, por uma extrasístole, ou às vezes sem nenhum motivo aparente, e de repente começa a haver condução retrógrada. Tá. Isso é bem característico de um tipo de arritmia, e não é isso que nós pretendemos discutir agora. O que eu pretendia discutir agora é só o padrão do gráfico da frequência cardíaca. Se nós, já no gráfico da frequência cardíaca, tivermos uma ideia do que nós vamos encontrar, já vai facilitar e já vai ajudar a interpretação. Esse caso, que foi tratado em 2012, é um caso que eu acho, Francisco, que nós deveríamos fazer uma apresentação só para ele. É muito interessante e o estudo eletrofisiológico não invasivo vai nos esclarecer o diagnóstico. Aqui outros traçados, tá? Mas o mais importante é o padrão do gráfico da frequência cardíaca. Tá? O caso seguinte um paciente ou uma paciente de 30 anos com queixas de palpitação e cansaço. E esse é o gráfico da frequência cardíaca dessa paciente. Veja, ela tem uma frequência cardíaca média de 118 batimentos por minuto e frequências cardíacas que variam de 70 de mínimo a 189 de máximo. E metade do tempo da gravação, ela ficou com frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto. Ou seja, 10 horas e 43 minutos, ela ficou com frequência cardíaca acima de 120, numa gravação que durou 21 horas. Tá? Então, esse também é um gráfico que não é patognomônico, não existe um gráfico que a gente podia chamar de patognomônico, mas é bem característico de um tipo de arritmia, de um tipo de condição que nós vamos encontrar algumas vezes. Então, aqui as coisas que nós podemos pensar para um gráfico como esse, e o Francisco vai colocar isso na forma de perguntas para a gente. Então, um momentinho. Lá vou eu, ainda estou veinho aqui. Essa aqui não, essa aqui é a 1A. Peraí, desculpa. Estou tentando fazer a 2B aqui. Pronto. Vai chegar lá. Pronto. Ok. Então, agora eu vou lançar.
Vamos dar 30 segundos, ó, já tem 10 segundos. 32% dos participantes já votaram. Perfeito, já tem quase 60% de votantes. Vamos, gente, vamos ali. Pode chutar, ninguém vai perder ponto. E a votação é anônima, ninguém sabe quem está acertando ou errando. E pela E estatística também, aqui, tem sempre 10 que não votam, estão desesperados, não votam, mas a maioria vota, e a 64% ideia, votou. e a ideia não é saber quem acertou ou não acertou. A ideia é tentar transmitir para vocês uma parte do conhecimento da gente. Pronto, está aqui o resultado. Ok. Bom, veja bem, esse resultado é muito interessante porque, primeiro, a ideia do Flutter parece que todo mundo entendeu, né? A frequência do Flutter é uma frequência bem estável, né? Não tem padrão circadiano, né? A taquicardia atrial incessante também não seria o caso, porque, pelo gráfico, o gráfico é muito irregular, né? Com um padrão circadiano, né? Nós vemos a frequência cardíaca durante o dia nitidamente maior do que a frequência durante o sono. Então, tem um padrão circadiano. Essa taquicardia é modulada, né? O que também é diferente de uma taquicardia atrial paroxística, né? Na taquicardia atrial paroxística, nós teríamos elevações súbitas, a manutenção da frequência lá em cima e depois uma interrupção. O paroxístico significa exatamente esse início súbito e essa interrupção súbita, o que nós não encontramos aqui. Aí fica a opção, que foi a mais votada, da fibrilação atrial, tá? Essa também não é um gráfico de fibrilação atrial. O gráfico de fibrilação atrial, normalmente, essas linhas ficam mais separadas, tá? Não é esse o padrão, tá? E nós vamos ver pelo traçado, né, que essa é uma taquicardia sinusal, isso é um padrão de ritmo sinusal, com um padrão circadiano, né, só que com uma frequência persistentemente elevada, o que permite chamar de uma taquicardia sinusal inapropriada. Ok? Vamos lá. Então, vamos aqui o traçado que nós encontramos, né? É sempre o ritmo sinusal, né? Podemos fechar aqui. Sempre o ritmo sinusal, ele é modulado, veja o intervalo RR aqui é 425, aqui já é em torno de 500. Nós temos, eventualmente, até extrasístoles atriais bloqueados nesse meio, né? E é caracterizada por uma frequência cardíaca consistentemente elevada, com exagerada resposta às mínimas atividades físicas, o que provoca aquela variação grande da frequência cardíaca no gráfico, né? É uma anormalidade primária do nó sinusal, caracterizada por um aumento intrínseco da frequência cardíaca, hipersensibilidade beta-adrenérgica e uma acentuada depressão do reflexo vagal. Os critérios para definir a taquicardia sinusal inapropriada incluem o eixo e morfologia da onda P idênticos ao do ritmo sinusal, frequência cardíaca de repouso geralmente igual ou superior a 100 batimentos por minuto, com uma elevação mínima aos esforços. Qualquer esforço que o paciente faz, a frequência se eleva muito, como no traçado que nós vimos, entendeu? E exclusão de causas secundárias, né? E os sintomas, palpitação e pressíncope, são muito frequentes e geralmente relacionados a mínimos esforços físicos. Então, isso difere bastante da taquicardia incessante, como nós vimos. Então, aqui é um gráfico bem característico de uma taquicardia sinusal inapropriada. Aumentos súbitos, né? O padrão circadiano, né?
e o ritmo sinusal, como nós vimos nos traçados. Ok? Então, nós temos aqui... Oi. Desculpa, a pergunta. Entre 21 horas lá e 23, dá para perceber que tem uma diminuição do automatismo, a gente consegue ver um delay ali, vai caindo, a gente consegue perceber isso? Sim, à medida que a pessoa fica em repouso, né, a atividade adrenérgica vai diminuindo, né, a resposta do nosso sinusal vai diminuindo e a frequência cardíaca cai. Né? E à medida que ela se prepara para levantar, que provavelmente foi a hora que ela levantou, né, porque o exame foi interrompido às 8, então tem um intervalo aqui até que fosse desligado. Né? Parece aquelas intolerâncias ortostáticas de taque sinusal inapropriada também. Você vê que Mas ela aí é exatamente isso, entendeu? Exatamente isso. Está dentro do mesmo pacote, né? Perfeito. Bom, vamos ao caso de número 3. Esse é um dos meus preferidos. Eu já mostrei esse traçado várias vezes e eu acho bastante didático e muito interessante. Então, está aqui, é um registro na derivação CM5, né? Inicialmente ritmo sinusal, depois inicia uma arritmia irregular. Tá? E aí, a questão é, qual é o diagnóstico desse traçado? Não, ainda estamos... Agora é o 3, Chico. É o 3. É o 3. Deixa eu mudar por aqui. Pronto. Qual é o diagnóstico? Vou fazer assim para facilitar. Pode votar, né? $30. Vamos dar mais um pouquinho, mais 10 segundos. Vamos lá, coragem, mais um corajoso aí, ó. 20 votaram de 34. Pronto. Pode chutar, gente. Ninguém está vendo quem está chutando. Pode chutar. A gente só sabe o número de votantes. É. Pronto, acho que tá bom, né? 67%, 70%. Vamos lá. Tá bom, pode interromper. Aí o resultado. Bom, veja bem, de novo, né, alguns conceitos estão ficando. Né? Taquicardia atrial incessante, obviamente, não pode ser, porque nós só deixamos um traçado de 10 segundos. Então, não podemos fazer o diagnóstico de incessante por um traçado de 10 segundos. Né? Uma taquicardia nodal com dupla condução AV, uma taquicardia atrial com condução AV variável, flutter atrial e fibrilação atrial. Alguém apostou em fibrilação atrial, né? Nós vamos ver, né? E alguém também apostou em flutter, também nós vamos interpretar esse traçado, e para isso nós vamos usar o diagrama de escada, tá? O diagrama de escada, o Dr. Silvio já falou para vocês, né? O diagrama de Lewis. Né? Nós colocamos os 3 níveis, átrio, nó, AV e ventrículo. Nós marcamos inicialmente os átrios. Tá? Aqui o início do átrio em nó sinusal, em ritmo sinusal. Esse nós já é um batimento de fusão, a onda P já é um pouquinho diferente, tá? E discretamente mais curto. Então, a arritmia começa nesse ponto. Depois nós vamos marcando as ondas P, vejam, se em cima nós não conseguimos identificar corretamente a onda P, nós a identificamos aqui embaixo, ó, tá? No canal 2. Tá? Então, para cada onda P, nós marcamos
um risquinho vermelho em cima. Depois nós vamos marcar o QRS, tá? Tá aqui, né? Para cada QRS nós marcamos um risquinho verde e depois nós vamos juntar, tá? Então, o que é que nós temos? Uma taquicardia atrial com condução AV variável. Vocês percebam que o intervalo PR dessa taquicardia aumenta até que tem um bloqueio, né? Aqui chega a conduzir 2:1, depois aqui conduz 3:2, 2:1. Então, é uma taquicardia atrial com condução AV variável, tá? Não é uma fibrilação atrial, também não é um flutter atrial, por quê? Porque nós identificamos muito bem as ondas P, existe uma linha de base reta entre uma onda P e a outra, não é aquele contínuo do flutter, o que caracteriza o flutter é que é uma onda F contínua, não tem linha de base, né? Então, o diagnóstico é uma taquicardia atrial com condução AV variável, tá? Bom, esse outro traçado, também gravação de Holter, uma paciente que nós registramos aqui, muito interessante também, e aí tem as derivações que nós chamamos de CM5 e CM1, né? E a pergunta é, que taquicardia é essa, né? Ela fica irregular. Então, aqui as questões. FA, TA com condição AV variável, TAC supra com aberrância de condução, flutter atrial com condução AV variável ou taquicardia nodal com dupla condução AV. Só falta a musiquinha, né, Sérgio? Pois é, né? Eu não sei teu gosto, então tem que botar Não, Piazzolla. é, Botar Piazzolla. ou jazz, Piazzolla. Eu gosto de música instrumental e gosto muito de violão. Aí, dependendo da tragédia que a pessoa respondeu, vira um tango mesmo, né? Vira um tango, né? Vamos lá, pessoal. Olha, Gosto de jazz, gosto de música clássica. Vamos lá, pessoal. Essa tá mais difícil, né? Por isso que eu acho que também demora um pouquinho. Eu achei essa mais difícil. Essa está mais difícil, mas algumas coisas a gente vai tomando consciência, Sim. né? Por exemplo, o Bom, conceito posso deixar agora? Flutter, Vou fechar o programa. pode, já tem quase 60%, um minuto. Tá bom. Chega. De novo, vamos começar pelos menos votados, né? O flutter atrial, eu acho que o conceito foi entendido, né? Não é um flutter atrial, não tem aquele contínuo da onda P, né? As ondas P são bem isoladas, nós conseguimos identificá-las com uma certa facilidade, né? Não é uma fibrilação atrial, né? Nós estamos vendo, não é uma fibrilação atrial, apesar da irregularidade, né? O que nós vamos procurar ver aqui é a diferença entre uma taquicardia atrial com condução AV variável. Para isso, nós precisaríamos encontrar um número maior de ondas P do que de QRS, né? Ou então uma taquicardia supraventricular, ou melhor, uma taquicardia nodal com condução, dupla condução AV, né? E uma taquicardia paroxística supraventricular com condução aberrante, tá? Tudo isso nós vamos ter que fazer o diagnóstico a partir do diagrama de escada, tá? Então, vamos de novo, né, no mesmo esquema, identificar as ondas P, tá? Se alguém discordar da posição da onda P, pode reclamar. O Chico abre o microfone, tá? Mas aqui estão as ondas P identificadas, né? Ó, aqui tem uma, aqui tem outra, tá?
Aqui estão os QRS identificados, tá? E vamos juntar isso, né? Ó, condução lenta, condução lenta, condução lenta, condução lenta, condução rápida e condução lenta. O segundo batimento tem uma discreta aberrância, condução lenta, condução rápida e condução lenta, né? Condução lenta, condução rápida, tá? Então, é uma taquicardia nodal ou funcional com dupla condução atrioventricular, tá? Parabéns, a maioria acertou aqui. 56%. O pessoal está ficando esperto. Então, nós temos outros exemplos desse caso, onde nós vamos ver condução AV rápida, condução AV lenta, bloqueio, condução AV rápida, bloqueio, tá? Nós vamos ver, quando acelera a condução, ela passa para conduzir só com a condução lenta, e esses intervalos aqui de condução AV são exatamente da mesma duração deste intervalo, mostrando que uma hora ela conduz por uma via, outra por outra via. Ok? Vamos em frente. Bom, este caso é interessante. Interromper, o diagrama de Lewis foi fundamental aí também, né? Facilitou bastante. Na hora que você joga, você consegue entender exatamente o duplo passo. Muito legal. Está acontecendo, né? Então, é uma ferramenta extremamente simples de ser feita, extremamente prática, ajuda, mas o que me causa uma certa dificuldade de entender é por que os nossos estagiários não utilizam. Existe uma resistência absurda. Parece que não, é um desenho de criança. Não, é um desenho de gente grande, tá? E que precisa ser mais utilizado. Bom, não tem um livrinho, um caderno que a pessoa vai fazendo, desses prontos já de diagrama de Lewis que você vai montando? Fiquei pensando nisso depois. Não dá, né? Você tem que ver o elétron, né? Existe um site muito antigo, eu não sei nem se ele está ainda em atividade, onde o indivíduo deixava alguns exemplos de eletrocardiograma para que fosse feito o diagrama. Ele já dava o esquema do diagrama de Lewis e o usuário ia lá e fazia as marcações. Tá? Lançamos o desafio para os novos fellows, porque eles gostam disso, de tecnologia. Pois é. Bom, esse caso é muito interessante porque é um homem de 50 anos e isso foi um achado de Holter. A queixa dele era palpitações esporádicas. Ele não tinha fator de risco, não tinha hipertensão, diabetes, não tinha SALS, não tinha apneia do sono. E isso foi um achado de Holter. Esse, então, é o traçado que nós temos que interpretar. Qual é o diagnóstico? Essas foram algumas das opções que eu dei, mas eu vou voltar porque ainda fica aí na tela. Se a gente puder colocar um pouquinho de lado. Já lancei aí. Tá bom. Homenagem. Pronto, as 4 estações portenhas de Piazzolla. Tudo bem. Ok, acho que podemos fechar, né? Bom, de novo,
nós temos, de novo, nós temos alguns conceitos já afirmados. Obviamente, não é uma fibrilação atrial, tem onda P bem definida, não é uma pausa sinusal, a onda P está aqui, né? Então, fica o bloqueio AV, né? Que tipo de bloqueio AV é esse, né? Não é um bloqueio AV total, porque nós estamos vendo que tem condução AV tanto antes quanto depois, né? Tem uma pausa de quase 3,8 segundos e várias ondas P aqui nesse período, né? Não é só um bloqueio AV do tipo 2, de fato, é um bloqueio AV do tipo 2, mais do tipo 2. Não, desculpe, não é um bloqueio AV do tipo 2, por quê? Porque o intervalo PR aumenta. O intervalo PR aumenta e depois nós temos várias ondas P bloqueadas. O melhor nome para esse bloqueio é, sem dúvida, o bloqueio AV do segundo grau de grau avançado, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 ondas P bloqueadas. Tá? Agora, a pergunta que fica é o que nós vamos fazer em seguida, né? Eu vou mostrar alguns trechos do Holter deste paciente. Então, aqui nós temos 3 e depois mais 2, 5 trechos do Holter deste paciente, né? Lembrem-se que o indivíduo era oligossintomático, o sintoma dele era de palpitação, não era de tontura, de perda de consciência, de pressíncope, de fraqueza, de síncope, nada disso. E aquele registro foi obtido durante o sono, tá? Então, se a frequência cardíaca aumenta, nós temos uma condução AV perfeita, né? Intervalo PR menos que 0,20. À medida que a frequência atrial diminui, o intervalo PR também aumenta e começam a surgir episódios de bloqueio AV do segundo grau, né? Até que ocorre aquele evento. Tá? E aí a pergunta é a seguinte: tem indicação para implante de marca-passo? Sim ou não? Não tem essa resposta aí na tabela do Francisco, mas se alguém quiser se manifestar, Chico, se você puder abrir o microfone para alguém que queira se manifestar, seria interessante entender como é que nossos estagiários pensam a respeito de uma situação como essa. Não só estagiários, mas todos os nossos participantes. O que é importante na indicação do marca-passo? Alguém tem indica marca-passo, sim ou não, e responde. Tem ruído. Então, quem indica marca-passo nesse paciente? O meu tá no... Não, cadê o volume no teu? O meu tá no... O meu tá no meu. Doutora Sávia? A doutora Sávia está presente? Vamos lá, pessoal. Eu já tirei o mute de todo mundo aí. Mute all. E aí, Francisco, você indica marca-passo nesse paciente? Pegadinha isso aqui. Qual o sintoma? Nenhum sintoma? Foi Aqui, ó, machucado? tá aqui, ó, queixa, palpitações Se for esporádicas. indicar alguma coisa, eu indicaria cardioneuroablação. Boa, Cícero. Boa! Boa! Bom, tá aí. 50 anos, sem fatores de risco. Veja sem bem. apneia do sono. Se tivesse sintoma, eu acho que essa seria uma boa alternativa. Tá? Veja, eu estou acompanhando esse paciente há quase 6 anos.
tá? Sem nenhum procedimento. Tá? E ele está do mesmo jeito. Tá? Então, não é a duração da pausa que vai determinar a indicação dos sintomas, ou do marca-passo, mas eu acho que são os sintomas e a presença de comorbidades, a presença de fatores de risco, essas coisas. A gente já falou aqui que pode ser modulação autonômica, que ela também sem dúvida, é modulação autonômica, né? Eu acho que aqui não pode, aqui é modulação autonômica. Né? Então, se tivesse sintoma, a proposta da CIS, no meu entender, seria ótima. Dá um pausezinho. Bom, próximo caso. Mas vou ter que multi aqui, porque... Agora põe multi aí para todo mundo. Próximo caso. Veja, a situação aqui é bem diferente. Aqui nós estamos fazendo gravação com um monitor de eventos. Se é gravação com um monitor de eventos, é porque provavelmente esse indivíduo tem sintomas, né? E os sintomas são esporádicos. E o que nós vemos nesse traçado? Nesse registro? Essa é uma derivação só, é um registro contínuo, né? E as perguntas são as mesmas do outro traçado. Não é o 6A esse aqui? Esse é o 6A. As perguntas são as mesmas. Então é isso aí. Nós temos só 25% de votantes. É porque tem um traçado ali da pausa bem interessante. Aí, vamos ver. – 28% votaram. Vou jogar um tango final aqui. Coragem. Fechou? Vamos lá. Aqui o resultado. Bom, vamos lá. Pausa sinusal. Tá? Não é uma pausa sinusal, nós vemos atividade sinusal. Aqui está atividade sinusal, aqui está atividade sinusal. Tá? Então, não é uma pausa sinusal. Né? Um bloqueio AV total é o mesmo conceito que nós falamos no outro traçado. Nós temos condução AV antes e temos condução AV depois. Né? E o que a gente observa, né, depois dessa assistolia, né, é uma aceleração sinusal. Isso normalmente acontece. Né? Uma pausa após fibrilação atrial também não é, porque nós estamos vendo o ritmo sinusal com extrasístoles ventriculares. Né? Então, bloqueio AV do segundo grau do tipo 2, né? Esse, talvez até a gente pudesse pensar dessa forma, mas como nós falamos no outro traçado, esse é um bloqueio AV de grau avançado, onde, de repente, nós temos várias ondas P bloqueadas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, isso aqui não sei se sim ou não, é 5, 6, 7, acho que 8 ou 10, né? 8 ondas P bloqueadas. E depois retoma a condução AV com um intervalo PR mais ou menos semelhante ao do início do registro. Né? E vamos então ao... Quanto que deu de pausa nisso aí, por favor? Eu vou te mostrar. Obrigado. Então, nós ficamos uma pausa de 9 segundos. Tá? Esse é o registro condensado do monitor de eventos e aqui o registro ampliado. Então, uma pausa de 9 segundos. E
completamente diferente do caso anterior. 79 anos, 4 episódios de síncope nos últimos 6 meses, em situações diversas, né? E ele ficou com o monitor de eventos por 56 dias. No 56º dia, ele apresentou uma tontura forte e o registro durante o sintoma mostrou um bloqueio AV de alto grau ou grau avançado com uma sistolia de 9 segundos. Né? Esse acho que nem precisa fazer a pergunta, né? Essa é a indicação do marca-passo, é automática. Mas, diga. Ainda bem que você vai perguntar. Pois é, mas eu coloquei os dois traçados para a gente entender que não é uma pausa e nem é um bloqueio AV de alto grau que vai definir uma conduta médica, mas é o paciente. Nós não vamos tratar eletrocardiograma, nós vamos tratar paciente. Né? Para tratar eletrocardiograma seria muito fácil, é só ir lá e apagar o desenho, está resolvido. Não, nós estamos tratando pacientes, e para cada um é uma decisão diferente. Bom, esse traçado é o traçado de uma única derivação, uma derivação que simula bastante a derivação V1 do eletrocardiograma, né? E o que nós queremos interpretar era aí, Chico, é esse batimento da interrogação. Não é esse e nem é esse. É esse batimento. O que significa esse batimento? O pessoal está pensando, tem 36% de votantes, vamos dar mais um tempinho. Quase 50% votando. Pronto, 51%. Posso lançar? Pode. Vou lançar, obrigado. Pronto, estão aí. Bom, veja bem, parece que o pessoal está entendendo bem o mecanismo das coisas, né? Silvio deu aula semana passada, essa aí já está... E ele abordou isso da aula passada, né? Isso aqui é uma espécie de teste de conhecimento, né? Bom, então nós vemos aqui onda P do eletrocardiograma, né? Até com um aspecto negativo aqui importante. Não dá para sugerir, porque é uma derivação que não é a convencional, mas pode-se até pensar numa sobrecarga de átrio esquerdo aqui. E depois um padrão de bloqueio de ramo direito. Né? Uma condução alternada, né? Um batimento conduz, o outro não conduz. O intervalo PR do batimento conduzido é semelhante, né? E, nesse batimento, nós temos um intervalo PR discretamente mais curto, né? E depois, uma sequência de batimentos de morfologia completamente diferente, sugerem até um bloqueio de ramo esquerdo, né? E que são inteiramente dissociados da onda P, né? Então, tinha um bloqueio AV com condução 2:1, e aqui entra um ritmo de escape ventricular, né, e forma aqui um batimento de fusão. Então, vamos ver no diagrama. Né? Aqui, de novo, o diagrama de Lewis, né, onde nós temos onda P, onda P, onda P, as ondas P marcadas em cima, né, os QRS marcados embaixo, né, e esse batimento aqui nós temos um bloqueio de ramo direito,
né? A condução se faz pelo ramo esquerdo, e aqui uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, o estímulo aqui nasce onde? No ramo direito. Como o ramo direito está bloqueado, a soma desses dois batimentos, de certa forma, normaliza o QRS. É aquilo que eu chamei de dois errados fazem, aqui ficou errado, um certo, né? Um bloqueio de ramo e uma extrasístole nascendo no lado do ramo bloqueado podem, aparentemente, normalizar o QRS. É um traçadinho também muito interessante e aqui a brincadeira de dois errados fazem um certo. Mas eu acho que não é bem isso que acontece. Ok? Vamos ao 8º caso. Professor César, Diga. só para provocar, aquele traçado anterior, esses dois últimos, poderia-se pensar numa ventricular, uma atividade ventricular? Sim, não resta dúvida. É um ritmo de escape ventricular. Ah, sim, sim. Ah, sim. Tá? Ok. Tá bom. O próximo. Essa é uma gravação com 12 derivações reais. É o sistema Mason-Licard, tá? Feito em Holter, né? E nós, então, registramos esse traçado. As 12 derivações são consecutivas, são simultâneas, consecutivas não, são simultâneas, e esse foi uma tira que nós registramos durante a gravação. Avançar. Pronto. Vuelvo al sur. Vou parar, senão o César vai chorar. Vou continuar aqui. Pois é. Essa música é dura. Pronto, 51% votantes, 1 minuto. Aqui o resultado. Ok. Com um registro em 12 derivações, isso realmente facilita bastante. Nós podemos realmente dizer aqui tem um bloqueio de ramo esquerdo, né? Diferentemente quando nós usamos derivações bipolares precordiais do Holter. Essas aqui são as 12 derivações do eletrocardiograma, né? O que chama a atenção também nesse traçado é que esse batimento não é totalmente normal, né? Ele tem um discreto retardo final, aqui a gente vê isso em V1, né? E outros registros do eletrocardiograma, do Holter, né? Nós vamos encontrar bloqueio AV do 2º grau, com períodos de condução 2:1, padrão bloqueio multinível, né? O paciente apresenta bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito e bloqueia, né? Então, aqui bloqueia e depois conduz normal. Então, esse é um traçado em que ele apresenta bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, bloqueio completo aqui, normaliza o QRS. Quer dizer, é um traçado extremamente rico para o estudo dos bloqueios, né? Mostrando que tem uma lesão baixa, grave, né? Com bloqueio bidirecional, né? Bidirecional não, intermitente, alternante, ora ramo direito, ora ramo esquerdo. Nesse tipo de registro, nós também pudemos fazer o fetocardiograma. Então, com isso, nós tínhamos lá bloqueio de ramo direito, né, bloqueio de ramo esquerdo,
e aqui uma alça praticamente normal, que foi essa que está aqui. Tá? Então, a maioria dos colegas acertou, é isso mesmo, e o objetivo é mostrar que quanto mais derivações nós tivermos, mais fácil vai ficar para fazer o diagnóstico. Ok? Bom, esse traçado é um também dos meus favoritos. Né? Embora tenha sido produzido artificialmente, que foi após a ablação de taquicardia por reentrada nodal, e hoje vocês sabem como é que é feita a ablação da taquicardia por reentrada nodal, né? A ablação da via lenta se faz muito próximo do sistema de condução, né? E isso lesiona, de alguma forma, o sistema de condução. E no terceiro dia, essa paciente apresentou esse traçado de eletrocardiograma. Essa é a derivação CM5. Então, pausa sinusal, bloqueio AV total, bloqueio AV de segundo grau avançado, pseudobloqueio AV ou bloqueio AV de segundo grau, tipo 2. Acaba pondo na cabeça. Tá todo empatado aqui. Por um na cabeça. Tá quase por um na cabeça. E o do Al Pacino, que é inesquecível, dançando também, né? Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Olha, aqui ficou também, acho que o pessoal, 52% foi para BAV de segundo grau avançado. E uma parte foi para tipo 2, outra parte para pseudobloqueio e BAVT. Ninguém entrou na pausa sinusal. Você vê que alguns conceitos estão bem definidos, não é? Pausa sinusal, a atividade sinusal está aqui, tá? Esse traçado, nós só vamos conseguir interpretá-lo com o diagrama de Lewis. Não tem outro jeito, tá? O que a gente observa? Um bloqueio AV súbito, né? Ela não aumenta o intervalo PR. Depois eu tenho 3 ondas P que 2 com certeza não conduzem, uma terceira que pode ou não conduzir, e, curiosamente, uma quarta que tem o mesmo intervalo PR das anteriores, né? E depois volta à condução normal. Tá? Só o diagrama de escada vai nos permitir entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, aqui está o diagrama de escada, né? Em outros pontos do mesmo exame. Tá? Em outros pontos do mesmo exame, o que nós encontramos? Nós encontramos esse tipo de extrasístole, tá? Onde eu tenho nitidamente uma onda P retrógrada aqui. Tá? Então, aqui, condução espontânea, condução espontânea, condução espontânea, uma extrasístole que vai conduzir retrógradamente, está aqui, né? É uma extrasístole nodal, ela conduz para o ventrículo e conduz para o átrio. Aqui, de novo, a mesma extrasístole conduz para o ventrículo, mas não conduz para o átrio. Tá? E aqui, a atividade sinusal, mas essa atividade sinusal, ela é interrompida por uma atividade nodal, né, que se inicia na junção AV, né, e captura o ventrículo, né, como se fosse aqui um ritmo nodal ativo, né, interferindo nessa condução AV. E uma característica interessante nesse traçado é que ela tanto conduz anterógrado quanto conduz retrógrado, ela bloqueia
retrógrado, conduz só anterógrado. Né? Então, vamos ver no traçado inferior, né? Condução espontânea, a mesma extrasístole de cima, aqui conduzindo anterógrado e conduzindo retrógrado. Aqui uma outra característica deste ritmo, ele bloqueia anterógrado e só conduz retrógrado. Nessa situação, ele bloqueou anterógrado, mas a atividade sinusal quase que foi simultânea. E nessa outra situação, ele bloqueou anterógrado, mas interferiu na condução AV e aumentou o intervalo PR. Né? Nessa situação, conduz anterógrado e retrógrado. E aqui, de novo, aquela captura, por quê? Porque encurtou o intervalo PR. Tá? Então, no nosso traçado, o que nós temos? Um pseudo-bloqueio AV. Tá? Aqui nós temos a extrasístole, que interfere e bloqueia anterogradamente, interfere na condução do nó AV, se repete aqui, só que aqui ela não bloqueia inteiramente a condução espontânea, ela atrasa a condução espontânea. Né? E aqui, de novo, um batimento precoce, um batimento de captura dessa atividade automática, provavelmente, da junção AV, que foi possivelmente consequente à ablação que foi feita naquela região. Né? Posteriormente, em exames de Holter que nós fizemos de seguimento, essa paciente não teve mais distúrbios de condução e nem atividade automática desse jeito. A maioria errou, ficou por uma cabeça. Ficou por uma cabeça. Essa foi correta a música. A maioria acertou, né? Não, não, a maioria errou. A maioria errou. Eles vão dizer que foi por um pouquinho, por quase nada, por um na cabeça. Andi, tudo bem? E aí? Tirou? Ah, minha filha. Então, tá falando aí, ó. Ela não aguenta, ela já chegou falando. Já tirei o mute aqui dela, senão ela vai falar. Bom, exemplo 10. Essa é uma situação relativamente frequente. Especialmente nos pacientes num determinado tipo de paciente. Aqui são as 3 derivações que nós usamos mais comumente na gravação aqui no serviço, né? É o CM1, o CM3 e o CM5. E o diagnóstico desses 2 batimentos que estão aqui no meio. Não é da extrasístole atrial, que essa está aqui bem definida, mas desses 2 batimentos que estão aqui no meio. Eu esqueci de fazer uma seta, mas o diagnóstico é para esses 2 batimentos. 1, 2, 3, 4, os batimentos 5 e 6. Ok, então você dá 5 opções. Se esses 2 batimentos que você anota aí são extrasístoles ventriculares pareadas, se são extrasístoles atriais com aberrância de condução, se é uma variação posicional, se é um bloqueio de ramo esquerdo intermitente ou se é um ritmo idioventricular acelerado. Como temos equatorianos aí... Essa está mais adequada. Edgar Moinala. Só ainda está votando, falta mais gente. Vamos lá, pessoal.
Tá bom. Pronto. Agora já temos 50%. Então, aqui os resultados. E o DJ vai parar aqui. É. Muito bem. Nós tivemos extrasístoles atriais com aberrância de condução. Vamos inverter, vamos começar por essa. Gente, não pode ser uma extrasístole atrial, tá? Os intervalos são os mesmos. Ó, 870, tá? 850, 810, 805. Tá? Os intervalos entre onda P e onda P não se modificaram. Tá? Então, não pode ser uma extrasístole. Tá? Nem atrial e nem ventricular, por óbvio. Né? Um bloqueio de ramo intermitente. Tá? Também, isso é possível, né? Um bloqueio de ramo intermitente. Agora, é curioso que aonde modifica, né? Modifica mais nas derivações que estão localizadas ou estão olhando a ponta do coração, né? São essas derivações que se modificam, elas rodam, praticamente o eixo do coração se projeta ora negativo, ora positivo nessa derivação, né? E nós vamos ver na sequência dos traçados, né? Podemos tirar aqui, né? Na sequência dos traçados, que embora no traçado inicial eu escolhi um traçado que tinha somente 2 batimentos diferentes, aqui nós temos uma sequência e, de certa forma, eles vão mudando, ó. Vão mudando quase como um torsade, né? E depois voltam, se a gente observa aqui no traçadinho inferior, né? Então, é como se o eixo do coração se movimentasse nessa derivação, nessas 2 derivações que estão olhando a ponta do coração. Tá? Olha, nós temos mais traçados. Essas modificações normalmente aparecem quando o paciente ainda está deitado. É muito comum quando o paciente está dormindo durante o sono, né? Porque ele muda do decúbito lateral para o decúbito dorsal, para a posição pronada, né? Agora virou moda, né? E com isso, o eixo do QRS vai modificar especialmente nessa derivação que fica na ponta do coração. Então, o eixo uma hora vai ficar mais positivo, uma hora mais negativo, e vai provocar essas variações que nós observamos, especialmente no bloqueio de ramo esquerdo. Nós não vemos isso no bloqueio do ramo direito. Por quê? Porque no bloqueio do ramo direito, o retardo é final, é lá do outro lado e final. Nós não, com essas derivações, nós não estudamos bem o bloqueio de ramo direito, né? Essa é uma típica questão de Holter. Sem dúvida. Posição. Só aquele Holter. Entendeu? Muito bom. Deu posicional, pessoal? Deu posicional. Posicional. Questão de Holter. Estamos com o som desativado. Bom, Porque a Tã estava falando junto e alto. Eu tive que desativar. bom, vamos em frente. Estamos chegando ao fim. Essa é uma Não fala nada, derivação. César? Só se a gente olhar, não. Sim, essa é uma derivação isolada e é interessante observar os intervalos, né, dos intervalos RR. E nós estamos medindo os intervalos RR. Né? Nós temos aqui, especialmente essa sequência, né, um intervalo RR maior, um segundo intervalo RR maior, depois ele vai encolhendo e aumenta novamente. Vou lançar o pólen aqui.
Pronto. Como tem sulista aí, pessoal do método. Pensando em te deixar, minha terra qualquer hora. Não posso parar de pensar em alguém que vive longe de nós dois agora. Eu tô pensando em ser feliz, e minha mãe quer uma nora. Se eu encontrar eu volto logo, se confessa ela me disse, sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, sonho de Buenas, lá em Santa Catarina. Pronto, turminha de Santa Catarina, do Sul, gauchada, tá tudo feliz aí, já tá batendo o coração, quase soltando bombacha. Vamos fazer aqui o Bom, polling. Vamos Ó, lá. Ok. deu 76% para bloqueio sinoatrial de segundo grau, tipo 1. Tipo 1. Tá? Essa é a resposta certa. Tá? Não pode ser um bloqueio AV, porque não tem onda pi aqui no meio. Né? Eu evitei colocar extrasístoles atriais, poderia ter colocado extrasístoles atriais bloqueadas, né? Mas era realmente para ressaltar a diferença de um bloqueio AV de um bloqueio sinoatrial. Né? Não tem onda P bloqueada nesse traçado, então não tem bloqueio AV. Tá? Pausa sinusal, sem dúvida, pode ser um tipo de pausa sinusal. Isso, sem dúvida, é um tipo de pausa sinusal. Mas o contexto geral é um bloqueio sinoatrial do segundo grau do tipo 1. Tá? E como é que isso é visto no diagrama de escada? Tá? Então, está aqui. Né? Eu marquei a linha vermelha no começo da onda P. Tá? Então, na verdade, é esse aqui o átrio. É aqui que o estímulo vai chegar. Né? Mas ele nasceu antes. Né? Então, nessa situação, ele nasceu alguns milissegundos antes, conduziu pelo tecido perisinusal. Essa condução foi se tornando cada vez mais lenta, até que bloqueou. Né? E retornou depois com uma condução sinoatrial mais curta, que novamente vai se prolongando. Né? O diagnóstico desses bloqueios, eles são difíceis de serem feitos, porque dificilmente a gente consegue sequências tão regulares, né? Sequências que permitam realmente a gente fazer essa identificação. Né? Na maioria das vezes, a condução sinoatrial ela está o tecido perisinusal, né, vai estar com fibrose, da mesma forma que o tecido atrioventricular. Então, graus diferentes de condução e até alterações do automatismo do nó sinusal vão confundir esse diagnóstico. Tá? Mas essa é uma sequência clássica, esse é um traçado bastante clássico de um bloqueio sinoatrial do segundo grau do tipo 1. Tá? E agora, o próximo e último traçado. Também uma derivação de Holter. Aqui a onda P tem uma morfologia bimodal, né? É um pouquinho alargada. Vamos às perguntas, Francisco. Ok, vamos lá. E para iluminar a mente,
intervalo PP é múltiplo do de base aí? Alguém tem como medir aí? Sim, depois nós vamos mostrar lá no próximo. Flauta mágica Mozart. Ok, nesse o pessoal está mais Pronto. Nada como Mozart, tá vendo? Diz que anima melhora. as pessoas. O pessoal fica esperto. Vamos lá. Era um roqueiro do Mozart século melhora a memória. XVIII. Vamos ver se não emburrece. Vamos ver aqui se acertaram. 81% bloqueio sino atrial de segundo grau Do tipo 2. tipo 2. Tá. E aí, É claro. Sim, essa é a certa. É claro que não pode ser um bloqueio AV, eu já expliquei isso, né? O bloqueio sinoatrial do segundo grau, nós vimos a característica, né? Essa não é a característica, aqui tem uma pausa súbita, né? E essa pausa é múltipla desses intervalos, né? É uma pausa sinusal, não tem dúvida, mas como ela é múltipla desses intervalos, isso se repete várias vezes durante o Holter, mais ou menos com essas características, então é um bloqueio sinoatrial do segundo grau do tipo 2, né? Associado a isso, nós temos uma onda P alargada, né? É um acometimento em todo o átrio, né? Um intervalo PR no seu limite, 0,20 segundos, né? E também um QRS alargado, né? Mostrando que tem um acometimento em todo o sistema de condução, né? E quando nós partimos para o diagrama de escada, tá lá, né? Eles são múltiplos. Quem que perguntou se era múltiplo, está aqui, isso é múltiplo, tá? E aí nós vemos, de novo, né, o intervalo, aquilo que a gente imagina seja a condução sinoatrial, e, de repente, uma pausa que é múltiplo dessa sequência, né, volta a conduzir e, de novo, uma pausa que é múltiplo. É o mesmo bloqueio AV, só que a gente não está trabalhando com o átrio, nós estamos trabalhando aqui só com a onda P. Então, os intervalos são múltiplos, né? 2, 3 ou 4 vezes, e aí é o que vai determinar a duração da pausa. Tá? Então, pessoal, depois de 1h e 10 minutos, né, eu acho que tá bom, né? Acabou. Perguntas? Pessoal, fiquem à vontade aí. Alguém tem perguntas? O doutor César? Traçados ótimos. Gostei demais. Parabéns, César. Acho que foi muito bom. Aí, Obrigado, Cristiano Chico. voltou da consulta. Estou por Então, aqui. Já resolvi a consulta. É isso. a gente terminou com música, ó. Eu vi. Ótima ideia. E realmente a gente percebe a falta da música quando tem a pesquisa, né? Tá chegando a hora. Que bom. Aí, então, Ok. depois eu coloco a aula no YouTube, tá? E compartilho com todo mundo. Vai ter aula na quinta, Chico? Quem é a próxima aula? Então, nós praticamente fechamos todas as aulas e tem uma da Cici, que eu não sei se ela ainda está aí, a precisa conversar com ela, que é sobre arritmia em congênitas, que ela deu em pediátricas, mas está faltando a parte mais ligada a reparo cirúrgico e congênita, que é essa aula que a gente precisa fazer. E aí depois a gente vai montar mais umas outras aí, tá, Cris? Perfeito. Caso o clínico também está aberto. Tem uma que eu prometi, que é da frequência cardíaca, né? Ótimo, também acho que está aberto. Pois é. Uma aula sobre frequência cardíaca. Frequência cardíaca? Para entender frequência cardíaca, aquela que a gente mede no pulso, assim, ó. Ou no estetoscópio, ou no eletrocardiograma. E que a gente esquece dela. E que é extremamente importante nas nossas decisões.
Parabéns pelo capricho aí, ó. Gostei muito dos traçados. Acho que está todo mundo aí agradecendo, César, tá? Todos que estão entrando Muito aqui. obrigado. Te agradecendo. Boa aula, excelente, apresentação, tá tudo